te receber, uma honra e a glória, a força e o poder. Boa tarde. Já estamos aqui, apostos no nosso devocional. Já estamos na nossa parte 2. Quem esteve aqui na parte 1, na parte da manhã, ou que tá lá na comunidade, vai ter acesso ao nosso primeiro estudo. São 3 hoje. Esse é o segundo. A primeira parte foi sobre o diagnóstico, né? Qual o seu grau de pobreza? Aí, viu? Seja bem-vindo. E para quem tiver interesse, todos eles vão estar na nossa comunidade, que é o primeiro link que tem ali quando você clica, tá? Hoje, vocês viram que eu já falei isso aqui, já tem um resumo aqui também, tá? Primeira parte do seu diagnóstico. A gente descobriu que somos pobres em várias circunstâncias, olha. Fico muito feliz quando vocês estão empolgados. Então, o que eu peço? Hoje eu tô pedinte, tá? Parabéns. Compartilha com quem você gosta, curta aqui para alcançar mais pessoas, para que a gente fique em alta. O que vocês puderem fazer pra gente levar para mais pessoas, façam, tá? Que vai ser uma bênção, né? A nossa recompensa é abençoar outras pessoas. Eu não sei se vocês notaram que algumas pessoas têm um fiel do lado. São as pessoas que mais interagem aqui. Aquelas pessoas que colocam os iconezinhos, mandam o coração, mandam não sei o que, manda isso, manda aquilo. De bom grado, tá? Porque, de novo, aqui a gente tá pra servir e não ser servido. E eu sou extremamente grata pela fidelidade. Tem pessoas que estão aqui há quase 6 meses. Entraram junto comigo. Abriram a porta dos devocionais junto comigo. Tem gente aqui que tá... Vocês entendem que tem pessoas que estão há 100 dias fazendo isso? Mais de 3 meses fazendo isso? 4 meses, 6 meses fazendo seus devocionais diariamente, ou em todos os momentos que eu tô conseguindo vir pra cá aparecer mais vezes. Isso é uma bênção. Isso aí é uma prova que você já voltou para a igreja. Você já voltou para estar com Jesus. Você já está escolhendo esse bom caminho, né? Essa boa parte. E nós estamos atravessando momentos e mudanças juntos aqui dentro. Nós estamos criando materiais, criando a comunidade, criando o livro do devocional, todos eles juntos. Tudo que a gente tem aqui, tudo que eu falo aqui, foi alguém que pediu. Ou foram muitos alguém, né? E pediram as coisas e eu fui colocando para Deus, falando: Senhor, é isso que o Senhor quer? Vamos fazer? Eu preciso que o Senhor me mostre onde eu posso fazer isso, como que eu posso fazer isso. Me inspira, me instrui. Mas lembrando que esse já é o 2º caderno e nós estamos no 3º caderno de devocionais, né? Bem-vindo todo mundo que tá aí. Se vocês quiserem fazer o feedback de vocês para as pessoas saberem como é que foi de manhã, esse já é o 2º caderno. Como é que funciona aqui o devocional, né? Nós trazemos um problema para mostrar para Deus como que Ele vai me ajudar a solucionar. E são muitos problemas. A gente não fala de dinheiro aqui, tá? A gente não fala de prosperidade, a gente fala de muitos outros temas aqui. Mas isso precisa também, de vez em quando, aparecer. E hoje vai aparecer em 3 momentos completamente diferentes. Então, a gente fez devocional em relação aqui. Você não é bem-vindo, você tem que se retirar. Se você não sabe quem são seus amigos verdadeiros, a gente fez esse devocional aqui também. Esse daqui faz parte dos 30 dias de Provérbios, tá? Então, assim, o dinheiro revela quem nós somos. Poxa, tem muito assunto aqui. Tudo que você possa pensar que você tem de problema, eu provavelmente já falei aqui ao longo dos nossos devocionais, tá? Mas eu volto sempre a falar, porque tem sempre assunto para aquilo que a gente tá sentindo de dor. E nesse segundo momento, se no primeiro momento eu mostrei onde que tá a nossa pobreza, nosso diagnóstico,
e como que a gente vai solucionar isso e como nós vamos melhorar isso com o tempo, agora a gente vai entrar no segundo momento. O nosso segundo momento, ele é psicológico. E a nossa terapeuta tá por aí também, que ela pode nos dar um suporte para quando a gente chegar na conclusão que o problema não é só de dinheiro. Porque se fosse tão óbvio assim, era só você fazer mais dinheiro, né? Então, dentro desse contexto, esses 3 pilares aqui vão ser conversados, tá? O primeiro é sobre psicologia financeira. Eu falei pra vocês, depois eu vou mostrar aqui que eu dei ele de um livro de apoio para vocês estudarem. E quem tiver interesse, tá aqui no feed, eu mostrei a capa do livro. E aí, nesse primeiro momento, você vai entender que o comportamento vence a sua inteligência. Não é sobre o quanto você sabe sobre dinheiro, mas o quanto você consegue agir sobre isso. No segundo momento, eu vou trazer uma analogia junto com os dons do Espírito. Você tem que saber usar os dons do Espírito de forma correta. De novo, o comportamento vence a sua inteligência, sempre. E por último, o poder do comportamento em si, né? Que a reserva é o seu troféu. Esses 3 pontos vão ser elaborados, por quê? Porque o sucesso financeiro, ele é a sua jornada de amadurecimento. Por quê? Você vai ver ao longo desse devocional que você vai aprender sobre domínio, o domínio próprio, e você vai entender sobre paciência. 2 coisas que nós não temos e nós vamos adquirir hoje, amém? Já recebe isso aí. E nós também vamos entender que nesse emaranhado, só para vocês saberem, só para vocês saberem, nesse emaranhado de textos aqui, você vai ver que o jeito que você age, o comportamento, tem uma consequência, boa ou ruim. Então, essa consequência é a sua realidade financeira. Lembrando que esse estudo é sobre finanças. Então, não confunda, a gente já falou sobre dízimos e ofertas na primeira parte, nós já falamos sobre como que a gente... Sobe a folha mais um pouco, amigo. Assim? É que eu vou deixar isso aqui no feed depois, nem se preocupa, tá? Mas se for melhor pra vocês lerem, aqui... Ah, tá. Aqui, ó, pronto. O que vai acontecer? Amiga, eu tenho dislexia. Pra mim, tudo é o contrário. Ai, eu tô rindo já, mas... Vamos lá. Quando você tem um comportamento e esse comportamento vai refletir na sua vida, tá? Ele vai refletir na sua vida, não tem como. Se você não tem dinheiro, se você trabalha num lugar onde você não gosta, se você recebe menos do que você gasta, você sabe qual é o comportamento que tá acontecendo na sua vida, não sabe? Hoje é dia 31, quem tem dinheiro? Quem conseguiu quitar suas contas? Quem conseguiu vencer, né? E aí... Mais cedo me deu uma curiosidade, na hora que eu terminei o devocional, e eu queria perguntar de onde vocês são. Que cidade vocês estão? Que estado vocês estão? Porque, né, eu sou aqui de Santa Catarina, então tô no olho do sol. E olha aí, ó, muito bom. Coloquem aí, eu quero saber. E cada cidade, tá? Cada local, ele tem um jeito do financeiro funcionar. Para vocês entenderem, cidades que tem mais interior, tem mais locais de interior, o comportamento mental e financeiro é completamente diferente de quem mora em São Paulo, de quem mora no Rio de Janeiro, de quem mora em Santa Catarina, sabe? É muito diferente. É completamente o oposto às vezes. E você vai perceber que isso faz sentido na sua vida. Faz sentido porque você vive uma realidade que os outros não vivem. E você tem que se adaptar a essa realidade. Faz sentido. Vou dar um exemplo aqui de casa, né? Eu morei numa praia pequena no Rio Grande do Sul. Eu sou de Santa Catarina, mas eu vivia minha vida toda no Rio Grande do Sul. E lá na praia, era uma praia pequena, que... Ou você tinha 2 opções, tá? Obrigada, gente. Pra não me deixar no vácuo aqui. Eu morava numa... Ai, vocês são de São Luís do Maranhão, né? Eu sei porque eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem, eu conheço todo mundo. E eu morava num lugar que eu só tinha opções de... Ou eu trabalhava no comércio,
né? Na padaria, no mercado, sabe? Num lugar simples, entende? Ou então na prefeitura, né? Só que para tudo você depende de um QI, né? Alguém que vai te indicando ali. E normalmente a maioria das pessoas não tem essa oportunidade, tá? Ó, eu tô devendo R$500 no cartão e 300 só de juros. Devo buscar vender pulseira. É isso aí. Certíssimo, irmão. E aí você vai ver aqui também que tudo faz sentido no nosso devocional. Porque aqui a gente vai falar sim de financeiro, tá? Não tem papo de prosperidade, não tem papo de não conseguir, não tem papo, tá? Não tem. Aqui o maná não cai do céu. O maná caiu do céu quando o povo estava no deserto, passando para ir para a terra prometida. Jesus já veio, o povo já passou pela terra do deserto, agora é a nossa vez de entender sobre isso. Então, de contrapartida, eu tenho um namorado que ele morava no interior do Rio Grande do Sul. E lá, os empregos que eles tinham eram completamente diferentes para viver, tá? E quando a gente se encontrou, eu já tinha saído da minha cidade há uns 15 anos para mais. E eu já sou da minha área de marketing, né? O meu trabalho, para vocês entenderem, que a gente também vai falar sobre isso, é o trabalho mental, tá? Existe trabalho mental, físico e dupla jornada. O meu trabalho é mental e o dele sempre foi físico. Quando eu entrei na vida dele, eu mostrei outras coisas para ele que eram necessárias. Eu falei, olha, a gente tem essa oportunidade aqui, vamos seguir para cá, vamos fazer isso aqui, vamos melhorar isso aqui, eu acho que dá para... Você entra na vida dos outros para agregar. E o outro também vai estar na sua vida para te trazer alguma coisa de bom, tá? Então, para esse contexto, eu quero que vocês entendam que como você se comporta hoje, seja um comportamento medroso, de não sair da sua zona de conforto, do medo de você conseguir algo melhor, do medo de ficar sem aquilo que você está trabalhando hoje, que já é pouco, se você ficar sem é pior ainda, né? Então, dentro disso, esse segundo momento é sobre mentalidade, tá? Para você conseguir dinheiro, você precisa pelo menos entender que você é quem domina o dinheiro e dinheiro é uma ferramenta. Qualquer coisa que você não saiba utilizar, o problema é seu, não da ferramenta. A ferramenta existe para te facilitar, só que você precisa saber lidar com ela. Se você não sabe pegar numa caneta, o problema é a caneta? Ela deixou de escrever? Por que outras pessoas fazem desenhos, fazem caricaturas, elas conseguem elaborar... Eu elaboro planejamento no papel assim, né? Por que outras pessoas não conseguem pegar numa caneta? Qual que é o problema? O problema é motor? Você não tem firmeza nos dedos? Você não consegue escrever? Será que você não é canhoto? Sabe? Será que você a vida toda não entendeu que você escreveria melhor com a mão esquerda? São coisas pequenas que a nossa mente vai desbloqueando quando eu quero desbloquear. Quando eu quero viver na minha bolha de vitimismo, de cansaço, é óbvio que não vai dar certo. Então, vamos lá, anotando. Dinheiro é ferramenta. E você tem que se capacitar para lidar com a ferramenta. Biblicamente, na primeira parábola que eu falei aqui, foi sobre isso. E essa segunda parte aqui vai falar de José. Vocês sabem, né? José do Egito, o homem que os irmãos venderam, porque ele era o filho favorito de Jacó, e os irmãos venderam, e ele passou por toda aquela jornada de se preparar. Depois ele foi governador do Egito. Eu vou chegar lá, tá? Mas para vocês entenderem que nosso centro aqui é sobre preparo. José sabia que iria haver um tempo de escassez. José sabia que ele precisava se organizar para que o povo que ele governava não perecesse. E por ele saber disso e por ele se organizar e ter resultados, o Egito prosperou, tanto que ajudou outros povos. Então ele é um bom exemplo para você entender. Se você não segue a Cristo, se você nunca teve esse contato, seja bem-vindo, viu? Se você quiser ser
fazer parte da comunidade de Jesus é por aqui. Então, no primeiro momento, vamos lá, fator humano para o dinheiro. Não é sobre o que você sabe que tem que ganhar mais e gastar menos. Você sabe que você não tem que comprar por impulso. Você sabe que consumir demais, coisas demais, te torna um acumulador. Faz você ficar refém de muitas coisas. Você tem abstinência de gasto. Você não consegue sair sem aloprar. Tem uma amiga minha que o problema dela é financeiro. Cara, se deixar, ela sai e ela gasta mais de R$600 no dia. Não que a gente tenha. Mas ela já gastou R$700 no dia quando eu saí com ela. Ai, preciso comprar isso, preciso comprar isso, preciso comprar isso, preciso comprar. E aí, nós entramos em recursos que nós temos. Cartão de crédito. Nós queimamos todos os nossos limites possíveis, nos permitindo. Então, o fator humano aqui é mostrado de uma forma tão clara que não importa o tanto de inteligência que você tenha, se você não sabe se comportar. Não importa o tanto de dinheiro que você tenha, se você não sabe o comportamento, você vai ser pobre. Sempre pobre. E aí, o que acontece aqui? Quando nós vamos tomar nossas decisões financeiras, nós temos algumas coisas que nos influenciam. A primeira são as emoções. Quanto menos dinheiro você tem, quanto mais escasso tá, quanto mais dívida você tem, quanto mais pessoas você deve, mais emocional é a sua decisão financeira. E o pior, quando você deve para uma pessoa que ela é especial para você, que você precisa pagar ela, é uma dívida de honra, mais difícil é de você conseguir não desligar as emoções nessa questão. Entende? Eu acho incrível essa forma sua de pregar a palavra. Glória a Deus. É o único jeito que eu consigo. E eu também gosto de não aparecer, não sei se vocês repararam, né? E nós temos um problema em segunda instância, que são as crenças, sabe? E aí por isso que eu trouxe essa parte aqui. Não tinha no estudo, eu quis colocar porque eu demorei muito tempo na terapia para entender isso, tá bom? Terapia, vamos lá, a gente tá no finalzinho de janeiro e nós temos o janeiro branco, tá? Janeiro branco é para você cuidar da sua saúde mental. E você já não tem mais nenhuma. Eu já tô te revelando aqui. Por quê? Você permite muito. Você não coloca o limite nas coisas. Sejam financeiras, sejam pessoais, espirituais. Todo mundo te domina e você não tem um domínio próprio. Porque você delegou o domínio. Então, a partir de hoje, você vai tomar esse domínio para você e você vai cessar essa inversão de papéis aqui. Lá no primeiro estudo, eu falei bastante sobre a questão da gente focar onde está o problema, no diagnóstico, né? E a gente tem 2 diagnósticos. Ou é um problema monetário, de dinheiro, que você ganha pouco, que você tá trabalhando demais, você vende sua hora, ou então é um problema psicológico. E aí a gente vai tratar agora o problema psicológico, tá? E o problema psicológico aqui é a crença, é aquilo que a tua mente acredita, aquilo que a tua cabeça acredita que não vai dar certo, que aquilo ali não vai acontecer. Sabe por que você tem essa visão? É por causa desses 2 outros pontos. Aqui eu vou falar sobre... Deixa eu pegar aqui já, deixar mexido pra cá, ó, aqui, tá? Nós temos esse problema aqui por causa das nossas experiências e da nossa fé. O que significa? Eu vim de uma família onde o trabalho era físico, braçal, tá? E a minha carreira é de trabalho mental.
Então, eu não valorizo, eu não consigo encaixar o meu valor de verdade, porque eu só credibilizo um trabalho físico. Sendo que você não consegue fazer o que eu faço no físico. Você precisa desse primeiro passo mental da minha profissão para que você execute o físico. Só que, como eu fui criada no modelo de aquisição de dinheiro físico, o que é isso, né? Para vocês terem uma noção. Anotem e vê se vocês não têm isso. Você trabalhou no comércio, tem os horários lá, você tem que fazer o serviço braçal, trabalho de construção, carregar tijolo, levar cimento, virar massa, pintar parede, reboco, marcenaria, elétrica, tudo, tá? E aí tem as fábricas, tá? Aí tem prestador de serviço, que é instalar ar-condicionado, limpeza de casa. O que mais que a gente pode citar aqui? Pessoal que faz sabonete artesanal, que faz produtos físicos, tá? Meu sonho é ter uma cafeteria e uma loja de sabonete e negócios artesanais, pra vocês terem uma noção. Velas, eu amo velas. E aí esse é meu modelo, tá? Eu sempre vou voltar pra cá. Só que, gente, eu sou uma analista de marketing. Você sabe o que é isso? Você sabe que é o sentar com a tua empresa e olhar onde está o problema dela e te falar o problema e te trazer a solução? Eu sou uma analista de marketing. E você pensa que marketing é o quê? Aí eu postar na rede social, fazer um post, gravar um vídeo, fazer uma etiqueta. Não. Entende? Isso faz parte depois de mim. Depois que eu resolver seus problemas, talvez seu problema seja de embalagem. Mas quem vai te contar é um analista de marketing que vai olhar para aquela embalagem, vai analisar seu público, vai analisar onde você está trabalhando, para quem que você está vendendo, onde está instalado o teu negócio, como você fala, tudo. E vai te falar, olha, o problema é a embalagem. Quer um exemplo? Nessa praia onde eu morava, eu ainda visito. E lá tem uma loja que é muito famosa de R$1,99, antigo 99, sabe? Um bazar. E ela colocou as coisas mais baratas, aquele cestão, assim, sabe? Que tem tudo, aquele negócio, tá 5, 10 pilas, sabe? Essas coisas, né? Só que ela colocou numa embalagem, num cesto muito bonito. Olha isso. Não era nada de plástico, era de madeira, bem construído, sabe? E as pessoas nem passavam perto, porque elas achavam que aquilo ali era caro. Era a coisa mais barata que tinha na loja. A loja de R$1,99, vocês sabem, tem produtos de R$5, R$6, R$7. Tipo, ali dentro tem uns produtos que tá finalizando, que tá lá, R$2, R$1, sei lá. Ninguém chegava perto. E a dona teve que tirar o cesto e colocar um fuleiro sabe, aquele simplesinho, para as pessoas se aproximarem do lugar. Vocês têm noção disso? Que essa é a nossa cabeça? Um outro exemplo meu, eu tô trazendo tudo psicologia, tudo mental. Quando eu tava morando numa outra cidade, eu tava com fome. Olha isso. E eu tava procurando um lugar pra eu comer X. E me disseram que tinha um lugar bom e barato. E eu fui lá. E aí era assim, gente, ó. Um lugar bom pra comer X, que era barato, tá? E aqui, um lugar caro, bem refinado. Tá bom? Pra vocês? Tá, beleza. Eu vim aqui, comi meu X. Eu olhei pra cá e falei assim, um dia, quando eu tiver dinheiro, eu vou comer aqui. Uma pizza, sei lá o que era. Eu nem sabia o que era o restaurante. Eu sabia que era um restaurante chique. Eu não pesquisei nada, eu só falei que eu não poderia comer aqui agora, mas um dia eu poderia. Deu um mês, eu tava dentro daquele restaurante. Eu fui convidada pros meus amigos pra gente jantar lá. Quando eu entrei ali, que eu não sabia, né? Eu não sabia onde eu tava indo, só recebi o convite e a gente foi. Quando eu entrei lá, eu olhei assim, eu falei, nossa, aqui do lado não é o X?
E esse lugar aqui é aquele que eu falei que um dia eu entraria. Gente, não era tipo assim, R$80 o rodízio lá. Entendo sobre valores, tá? Era um rodízio de sushi, japa, de mexicano, pizza, tudo. Mas ele era muito chique. E aos meus olhos, que passei rapidamente por ali, eu já me limitei totalmente, dizendo que um dia, quando fosse possível, eu nem... E aí Deus me botou lá dentro daquele lugar, e quando eu abri meus olhos, eu falei, aqui que tá a minha mente quebrada. Sabe? A minha mente tá quebrada, porque tudo eu vou achar que é caro, tudo eu vou achar que eu não tenho condições, tudo eu vou achar que é um problema. Ó, aqui, ó, minha loja é assim, parece que as pessoas não entram porque acham chique e acham que vai ser caro. Claro, gente. Então, ontem eu falei pra vocês, né, eu postei lá no meu perfil da outra rede, que é do meu trabalho mesmo, 2 pessoas. Postei o cara da CIMED, que é o dono da indústria de farmácia, e o cara da Havan. A Havan é barato? Vocês já foram na Havan, não foram? Vocês acham que ela é uma loja barata? Eu não acho. Eu acho que as roupas de lá, elas não são boas. Eu acho que tem lugares que são bem melhores. Mas lá, ele fez um ambiente que você sente que pode comprar. E isso não quer dizer que ele é o melhor de qualidade nem de preço. Entende? Então, assim, é tão complexo isso que eu citei lá, né? Eles estão fazendo campanhas para que você se sinta acolhida e faça questão de visitar a loja deles. Bem-vindos ao marketing. Isso é marketing. Eu vou te fazer ser tão grato por aquilo que você está assistindo e por aquilo que eu estou te fornecendo, que você vai querer comprar. Isso é marketing. E isso pode ser orgânico, que é eu entregar um excelente trabalho, que eu já falei que crente, quem é cristão precisa entregar um excelente trabalho. E aí você vai ter um resultado. Ou você vai fazer isso de forma paga. Você vai criar campanhas, você vai criar estandes, né? A CIMED, o velho da Havan lá, eles fizeram estandes para você acessar e se sentir grato. Você vai querer comprar algo deles, porque você quer contribuir, você quer dizer assim, ó, realmente eu faço parte disso também. Então, você precisa entender que tudo é mental, só que demora um tempo. E aí, dentro disso, você entendeu que trabalhos físicos recebem dinheiros pelo seu suor, pelo seu esforço físico. E eu que tenho um trabalho mental? Quem que são os trabalhos mentais, né? Uma terapeuta é um trabalho mental. Um contador é um trabalho mental. Eu, que sou da área do marketing. Meus amigos que são das mídias. O pessoal que trabalha com finanças. Enfim, todos eles são mentais. E dentro disso, esse é um modelo de negócios que você tem que entender que funciona na sua cabeça. Aqui, enquanto você tem esse pensamento, mas você trabalha aqui, você vai sempre ser desvalorizado. Porque você quer competir com um modelo que não é seu. E aí você quer se equiparar, dizendo assim, nossa, realmente, né? Eu tenho que cobrar mais barato, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que entrar dentro daquele modelo dos outros. Então, talvez a tua parte financeira esteja ruim hoje, porque você não entende o modelo que você ganha dinheiro. Você não consegue ser respeitado porque nem você se respeita. E aí, o que está acontecendo hoje, né? Hoje, os empreendedores, eu sou formada em empreendedorismo, tá, gente? Pra vocês entenderem. Hoje, nós temos um tanto de empreendedor que ele abriu um negócio na sua casa para vender o almocinho ali, vendendo o almoço para poder comprar uma janta. E é claro que tu não tem como contratar um serviço que custa R$1.500, R$1.300, pagar uma mentoria de 500, 700, 800, depende do planejamento da pessoa. É óbvio que você não tem. Então você tem a sua jornada dupla. Você tá no físico e precisa fazer o mental.
E você ainda nesse nível, né? Ó, tô cansada de vender barato e trabalhar com escassez. Sim. Por quê? Porque eu não consigo sair do gargalo. Eu sou o dono da empresa, fabrico, faço marketing, faço comercial, entrego e faço o recal. O recal não, a fidelização do cliente. Você entende que aqui você quebra? A gente vai quebrar aqui. Então, nesse contexto, eu preciso que você entenda sobre valorização e sobre o que vale a pena e o que não vale a pena. Só que as pessoas não entendem. Por quê? Quando você deixa algo que não vale a pena de lado e você investe em alguém que vá fazer resultado, você também tem que trazer a pessoa certa. Não é a pessoa que tá bonita ali no Instagram, no TikTok. Não é a pessoa que tem um melhor jeitinho de falar. É a pessoa que tá ali pra resolver teu problema. Sem firula. E aí a gente entra, depois dessa parte aqui, de você entender que isso aqui é importante pra você, nessa parte aqui. Lições atemporais com a Bíblia. Esse aqui é o livro, né, que eu falei pra vocês, ó, que é a Psicologia Financeira. E o segundo livro, que é o primeiro, no caso, a base, é a Bíblia, tá? E eu citei Provérbios, porque Provérbios, ele fala muito sobre finanças. O que tá acontecendo? Nós vivemos no mundo secular, tá? Secular, que é aquele mundo que não está dentro da igreja, que é o mundo que você não tem como não conviver. Você vai numa padaria, não necessariamente a padaria é crente. Você vai numa escola, não quer dizer que ela seja crente. Você vai num borracheiro, você vai nos lugares, não necessariamente eles são da sua crença. Mas você precisa agir de modo muito espiritual nesse sentido. Por quê? É a sua obrigação. É a sua fé. Precisa ser executada. E a gente começa com as lições que tem no livro, tá? Primeiro, que eu falei agora, né? Comportamento vence inteligência. Aí tá, por que eu não consigo ficar com dinheiro? Por que eu não consigo de forma nenhuma, me manter com aquele valor que eu recebo? Eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Então a gente tem uma solução simples, que é o domínio próprio. Lá em Gálatas, né, ele fala que quando eu consigo controlar os meus impulsos e adiar as gratificações, que é o quê? Não é porque você deixou de gastar aqui que você vai gastar aqui. É só não gastar. É simples, mas não é fácil. Lembra? Esse é o nosso mantra. É simples, mas não é fácil. Ler a Bíblia é simples. É fácil? Não. Ela precisa ter um motivo para aquilo acontecer. Então, dentro desse contexto, 80% do seu comportamento vai ser o pilar para você sustentar. E 20% é técnica. É a mesma coisa que você entender que 20% é academia, 80% é sua alimentação. 20% você vai fazer técnica e 80% você vai se controlar. Tá vendo como que funciona? Oi, Ju, bem-vinda. Funciona, gente. É simples, mas não é fácil. Você tem que ir na academia, fazer seus exercícios. Só que, aqui nesse primeiro momento que a gente falou, o que acontece? Emoções, crenças, experiências, fé. Vai ter um dia que você tá triste, você quer comer uma besteira, mas tá fora do seu momento. O problema não é você sair uma vez. É você achar que essa é a solução pra tudo. Aí tipo assim, mas você tem que permitir pelo menos o mínimo. Só que nós não somos seres com domínio próprio. Lembra que eu falei no primeiro momento? O crente é o ser mais idólatra que tem. E soberbo. Se ele não controlar, se ele não se dominar, aquilo vai dominar totalmente. Então hoje você disse que ia se permitir X coisas. Amanhã tu vai falar, eu sigo me permitindo, né? Porque eu mereço. Aí você tem que aprender a retardar a gratificação. O prêmio na sua vida.
Não é assim, porque eu não fiz isso, agora eu vou me premiar, né? Porque eu mereço, né? Não. Você fez porque você tem domínio próprio. Isso se chama constância. Então, você precisa ter a capacidade de controlar os seus impulsos. Isso aqui, se você só fazer isso aqui, já tá excelente. Só que, como eu não tenho essa capacidade, eu vou trazendo mais problemas para minha vida. Segundo, paciência é um superpoder. Hoje, o mundo só não é das vendas digitais, a Shein, o Shopee, tudo digital, porque demora para chegar. Porque se chegasse num dia na sua porta, você nunca mais nem entraria numa loja. Isso é mentira? É isso. O que te prende ainda é o seu senso de impaciência. Eu tenho medo do futuro e não consigo ser controlado. O que significa isso? Sabe quando você tá com dinheiro guardado e você fica pensando assim, alguém vai me pedir, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, pelo amor de Deus, eu não posso deixar isso aqui parado. E aí começa a ansiedade para você gastar tudo aquilo. O que é a solução daqui? É você entender que o seu maior poder, ninguém vence do homem paciente. Ninguém vence da mulher paciente. Que ela sabe que para ela seguir num corpo que ela quer, ela precisa ter perseverança e paciência. E domínio próprio. Ninguém vai vencer. Ninguém vence. A pessoa que tem os dons do Espírito. E aí eu trouxe a solução lá em Hebreus, tá? Que é o quê? Essa palavra aqui, longanimidade, é uma palavra muito difícil, mas ela só quer dizer que você é resiliente. Que é o quê? O quanto você aguenta e se adapta numa situação. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai confiar em Deus sendo provedor. Você vai exercitar essa resiliência ao esperar o tempo certo. E como que isso funciona no dinheiro? O milagre do tempo. O milagre do tempo é você entender que vai ter uma caixinha onde você está depositando seu dinheiro e essa caixinha rende dinheiro. Então, quanto mais dinheiro eu coloco lá, mais dinheiro ela vai me render. Juros compostos. Sabe aqueles juros que você tem no rotativo do cartão de crédito e blá, 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 que é exorbitante? Essa aqui é a versão dele mais tímida. Só que para você se beneficiar, não o banco. Tá? Então é a mesma coisa, só que para o seu benefício. Só que você prefere dar benefício pro teu banco que vai comer todo o teu dinheiro. Em vez de dar benefício para você. Fala assim, não, eu não vou fazer mais dívida. Eu vou fazer juros compostos para mim. E eu sei que é difícil. Mas sabe a caixinha que você faz, seja no Nubank, seja no PicPay, que o PicPay tá pagando mais, né? Nos lugares, ela vira mais dinheiro para você. Mas você não consegue valorizar isso porque vem 60 centavos, vem R$1, vem 50, 30. Porque você acha que aquele mínimo ali não vai se transformar em máximo. Mas pensa, quanto mais você joga ali dentro, que o dinheiro todo é seu e o que tá rendendo também é seu, melhor é. O dia que você conseguir sobreviver de juros, sabe? Juros de verdade, assim, você vai sentir uma paz tão grande que é o dinheiro trabalhando por você. Lá quando a gente fez o nosso aqui, ó. Aqui quando a gente fez esse diagnóstico aqui, nesse primeiro momento, a pobreza monetária diz que você tem dívidas que consomem mais de 30%. Você não consegue se manter sem trabalhar pelos próximos 6 meses. E o seu dinheiro não trabalha por você, que é essa parte aqui. Isso aqui é um diagnóstico de pobreza monetária, de dinheiro mesmo, tá? E quando a gente fala da psicológica que a gente está conversando, é sobre tudo que você tem de bloqueio com o seu dinheiro, que é o que a gente está tratando. E eu entro aqui no segundo ponto, saber quanto e quando, né, é suficiente. E aí eu trago uma dor de todos. Bem-vindos todos. Eu me constranjo quando eu não quero emprestar dinheiro. Porque as pessoas me julgam que
Se eu tô guardando, não quer dizer que eu precise, mas ela precisa. E eu estou sendo uma pessoa muito ruim por não emprestar esse dinheiro que eu estou guardando. Vocês já sentiram isso? E sabe como que as pessoas têm acesso à informação que eu tô guardando dinheiro? Por mim mesmo, pela minha boca, pela minha falta de domínio próprio. Eu estou falando para as pessoas, eu estou expondo para elas. Lembra que o fator, eu não consigo ficar com dinheiro. Então, a minha consequência negativa é falar para todo mundo que eu tô guardando dinheiro. E aí eu trouxe, né? Se eu contei para 5 pessoas, essas 5 pessoas vão ter problemas. Ai, cara, me faltou R$100. Essa aqui foi uma emergência que aconteceu na minha vida. Sim, é a sua emergência, não minha. Eu estou guardando para as minhas emergências. Você também deveria estar fazendo isso. E aí ela vai olhar para você e vai falar assim: nossa, mas você é muito egoísta. Você é cristão? Você se diz cristão e você não está ajudando? Aí ela vai começar a usar a sua fé e a sua falta de fé, óbvio, contra você. Só que você tem que ter o discernimento para definir quanto é suficiente de coragem que você precisa para proteger você e a sua família. Mas se você gosta de ajudar e você sente que você pode ajudar, a gente traz uma solução extra aqui, tá? Tenha uma reserva para essas pessoas. Você tem a sua reserva separada, que você jamais vai mexer, mas você vai fazer uma caixinha para ajudar outra pessoa. E aí, saiu o dinheiro, entrou para ajudar outra pessoa, vai ser sempre daquela caixinha ali. Porque sim, gente, até a gente desapegar dessa coisa de ajudar os outros, você tem que arrumar um recurso que não te prejudique. E isso aqui é excelente. Quando esse dinheiro da caixinha acabar, é só você falar que não tem. Não é para você lembrar que você está guardando seu dinheiro na outra caixa. Porque o limite que você colocou para ajudar nessa reserva tá aqui. Ah, mas eu tenho 50 mil naquela caixinha, eu podia ajudar, né? R$100. Não pode. Porque você acabou o limite daqui. Essas pessoas não te devolveram dinheiro. Elas ainda estão te devendo. Por quê? Porque na cabeça delas, se você tem guardado, elas podem usar. E elas não têm por que te devolver, porque você não precisa. E você sabe que a cabeça das pessoas é assim. Então, o poder do não aqui, nesse aqui, você tem que arrumar estratégias. Eu tenho uma dificuldade imensa de dizer não. Eu tenho uma dificuldade imensa de não estar ali dando suportes. Mas as pessoas têm que andar com suas próprias pernas, assim como você anda. Inclusive, você não está conseguindo andar com suas próprias pernas porque você quer ajudar os outros o tempo todo. Por falta de discernimento. Aquela pessoa tem condições assim como você tem. Ela tem capacidade, só que ela achou um meio de um otário ir lá bancar ela. E sempre vai ter alguém que vai fazer isso. Você não é. Ninguém, em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia te ensina a ser trouxa. Lembra? Se você fica fazendo voto financeiro na igreja, saiba que isso é mandiga gospel. Se você faz, porque eu vou doar o carro aqui com um propósito. Deus não precisa do seu carro, não se preocupa. Ele não vai te recompensar em dobro. Isso é fase de religioso. O cristão sabe que Deus provém. Não necessariamente que você vai receber de volta o dobro daquilo que você deu. Talvez você receba em reconhecimento, que não serve pra nada pra você, né? Porque você ainda não é cristão. Você ainda tá no seu modo religioso. Mas tem cristão, eu já falei isso, né? Que o problema do crente é a idolatria e a soberba. Tem cristão que ama ser vistos, ser procurado, dizer que ele é uma bênção. Aquele irmão prega muito, aquele irmão, ele é uma potência. Ele adora escutar isso. E no fundo ele só é prepotente e arrogante. Mas para quem não tem discernimento, a gente tem um estudo completo aqui na comunidade sobre discernimento. Então você tem que aprender a não cair em golpe. O livro que te ensina sobre isso é Provérbios. Sobre não cair em golpe de fé é livro de Tiago.
nós temos esses 2 estudos aqui. Tem o livro de Tiago completo e tem o livro todinho de Provérbios lá nos 30 dias de Provérbios. E aí a gente entra na última problemática dessa parte aqui, tá? Das lições. O preço do sucesso. Esse sucesso não é você ser rico. Esse sucesso não é você poder comprar uma Porsche, comprar um carro, comprar um apartamento, uma casa. É o preço da sua paz. É o preço de você ter estabilidade. De chegar um dia que você fique doente e você não tenha que ficar desesperado porque você tem que pagar aluguel, luz, água, internet. Você tem aquilo guardado. O preço de você não ser chutado de uma empresa, porque, de novo, nesse primeiro momento aqui, a gente conversou que nós somos mão de obra física e nós vendemos a nossa hora de vida, tá? O que você viveu ontem, você não tem como recuperar. O que você viveu semana passada na empresa, que você foi infernizado, que você tá pagando psicólogo para tratar isso, não tem como recuperar. Então é o balanço que você tem que fazer se vale ou não a pena isso na sua vida. Onde você está, vale ou não vale a pena? Será que você não tem que sair daí e montar o seu próprio negócio? Será que você não tem que crescer sozinho? Será que você não está buscando ajuda no lugar errado? Buscando reconhecimento no lugar errado? Ah, não, porque se eu trabalhar um monte, o meu chefe vai me reconhecer e vai me pagar mais. Não vai. Ele vai entender que você tem condições de pegar mais carga para você. E aí você pega 5, 6 cargos que deveriam ser remunerados para outras pessoas, pega para você e você ganha o mesmo salário. Por quê? Você não sabe dizer não. Você não sabe falar assim, olha, isso aqui não é da minha área, eu não vou fazer isso. Chama alguém que sabe. Aí, o problema é que as pessoas são tão arrogantes e tão prepotentes nesse sentido que é capaz de dizer assim, não, você dá conta. Não, eu confio em você. Não, eu acredito no teu potencial. Talvez se você consiga se desbloquear para uma outra profissão. Mentira, ela só quer se aproveitar de você. Ela não acredita em você. Isso é uma pessoa que é falsa. É um falso amigo, uma falsa pessoa que está querendo se aproveitar de talvez algo que você realmente possa ter de sonho. Não, realmente, né? Eu sou um bom líder. Mentira, você não presta. Você é horrível com prazos, você não consegue entregar, você não consegue delegar. Ela só quer te passar o serviço sujo de você ficar cobrando os outros, que é um serviço que ela deveria ter dado para alguém profissional, capacitado, que instrua bem outras pessoas. E você sabe disso. E você que já passou por isso sabe também. Quantos superiores, supervisores que você já passou na sua vida que são lixo, que você é extremamente 10 mil vezes melhor. Mas você também tem que ter o discernimento de perceber que pra que eu vou pegar esse cargo? Eu vou ganhar 100 reais, 200 reais a mais, com 300 responsabilidades a mais, não vou ser valorizado, não vou ser reconhecido. Esse barulho tá muito alto pra vocês? Que eu não tenho culpa, né? O pessoal começou a cortar as gramas aqui do lado. Tá me dizendo aí, pelo amor de Deus. Então, as pessoas, elas usam os seus sonhos, os seus desejos, a sua missão pra se aproveitar de você, e você deixa, você permite. E quando você se posiciona, as pessoas, elas vão usar obrigada. A manipulação para que você se sinta culpado de não executar aquilo. E isso é errado. Isso não é um comportamento cristão. E por mais que a pessoa arrote santidade, você tem que ter discernimento que ela não é. Que ela não está nesse caminho. Então, a gente traz para cá essa pessoa que não vai te pagar. Por que as pessoas se sentem no direito de não te pagar? Por quê? Porque na cabeça dela, você está fazendo um favor para ela. Você foi mandado por Deus. Você foi a bênção que ela tanto orou. A porta que ela tanto orou. E Deus abriu. E ó, um beijo para você. Ela não tem responsabilidade nenhuma. Tá vendo como aqui você encontra aquele falso cristão?
aquela pessoa que sempre coloca frasezinha de Bíblia para manipular, para ela não ter que se comprometer. Ai, não deu certo. Porque foi Deus, né? Foi livramento. Não, foi a sua incompetência, foi sua falta de constância, foi a sua ganância, a sua arrogância, a sua falta de propósito, a sua falta de paciência. Não tem nada a ver com Deus, não foi livramento. Você perdeu. Você perdeu a bênção que você tinha nas mãos porque você está usando de religiosidade na sua vida. Não, porque Deus tem algo melhor para mim. Não tem, irmã. Você perdeu. Agora você pode se consertar e Deus mandar outra oportunidade. Isso aqui é uma verdade cristã, gente. Eu não tô passando pano pra nada. Isso aqui eu falo pra mim mesma, tá? De novo, quando a gente traz um assunto pra cá, a palavra fala mais conosco do que com vocês. Então, não caiam no conto do religioso. Não caiam no conto. Hoje tá na moda ser crente, hoje tá na moda ser evangélico, hoje tá na moda acreditar em Deus. E é uma bênção. Mas, se você não vigiar, você vai cair no papo de quem fala que acredita em Deus, quem fala de Deus o tempo todo, mas as atitudes não acompanham as palavras. Lembra do devocional, né? Até mostrei aqui agora há pouco, na parte da manhã. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Já dei a solução, né? Mas a justiça e a integridade, ela precisa começar a andar juntas, tá? Lá em Provérbios, ele fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aliás, eu nem falei, né? Eu não citei os versículos. Deixa eu citar aqui pra vocês, desculpa. Em Provérbios, deixa eu ver, cadê meu Provérbios? Aqui. Acho que tá aberto aqui. Aqui, ó. Peraí. Em Provérbios fala sobre integridade e sobre justiça. O que significa? Diz o seguinte lá. Cadê meu queridíssimo? Aqui. Aqui. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Isso aqui. Ser íntegro é um alicerce, tá? Ser uma pessoa que, por mais que você... Eu não tô dizendo assim, ó, não é porque você tem dívida que você não é uma pessoa íntegra. Você está passando por um momento. Sabe onde você deixa de ser íntegro? Quando você espera a dívida caducar. Você sabe que tem que pagar aquela dívida. Não vou esperar 5 anos. Gente, 5 anos da sua vida sendo uma pessoa que não é honrada. Porque você acha... E aí você entende que isso aqui é você também? A pessoa que pede e não paga, a pessoa que vê, não quer, não puxa a responsabilidade, é você. É você. Você tá se colocando no lugar de vítima, mas você não é uma vítima. Você também tá fazendo isso. Você tem que... A menina botou agora há pouco aqui, né? Levanta a mãozinha aí, se você tiver ainda aí. Eu tenho R$500 de dívida de cartão e 300 não sei o que. Eu vou começar a fazer tal coisa pra poder pagar minha dívida. E se ela sentasse e falasse assim, não, vou esperar que daqui a 5 anos essa dívida nem existe mais. Mas você existe nesses 5 anos. E você vai querer arrotar a santidade. Você vai querer... Ai, porque... Eu não sei porque tá dando errado a minha vida. Eu não sei porque tá acontecendo isso. Porque você não priorizou ser honrado, mas você quer honrar. Você não prioriza honrar as coisas e você deseja que seja honrado você mesmo. Sabe, eu vou dar um exemplo da minha família. Eu tenho um irmão que é o pedinte, né? Se você pedir R$50 pra ele e você prometer que você vai entregar amanhã, e ele vai te chamar amanhã e dizer, cadê meus R$50? Ele tá me devendo R$7.000. R$7.000. Se eu pedir R$50 pra ele amanhã, ele vai pedir esse dinheiro de volta. Porque ele não acha que ele tem que pagar aquilo que ele deve. Ele nunca vai te priorizar para pagar.
Mas fica devendo pra esse tipo de gente. Fica devendo pra esse tipo de pessoa. E você tem que ter discernimento disso. De fechar a porta e encerrar aquela relação monetária. Porque essa pessoa, ela nunca vai ser íntegra. Ela nunca vai ser justa. Porque pra ela é o centro. Esse é o tolo que tá em Provérbios. E aí, dentro desse contexto, que você começa a vigiar, você entende que tá faltando um alicerce. Por que será que eu tô sempre quebrado? Que eu nunca tenho condições, que eu tô sempre pedindo, tá sempre faltando? Porque o seu alicerce não existe. Esse é o alicerce de prosperidade. Não é você ficar olhando pro céu pedindo pra Deus mandar. Lembra que eu falei, né? Essa pessoa não paga porque ela acredita que Deus mandou do céu pra ela. Só que quem que tá tomando as consequências disso? Você. Então, para você estruturar esse pilar, você precisa fazer sacrifícios. Bem-vindos à parte chata do trabalho. Essa é a parte que você não quer fazer. Primeiro, sacrifício de tempo. Quanto tempo eu demoro para construir uma empresa que trabalhe sozinha sem que tome tanto meu tempo? X. Então eu já sei, de alguma forma isso vai comer meu tempo. Mas por X tempo. E pronto. Ego. Eu odeio, vou falar uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de vender. Essa parte comercial eu não gosto, por isso que eu fui para a área do marketing. Eu não gosto de vender. Eu não gosto de oferecer as coisas. Eu não tenho paciência. Eu gosto de falar do que eu vendo. Eu gosto de falar do meu trabalho, do meu negócio. Mas eu ter que ficar te convencendo que você precisa daquilo, pra mim é insuportável. É tão óbvio pra mim, pra minha cabeça, que você precisa, entende? Aí o outro tem que ser convencido que ele precisa daquilo. Isso me incomoda um pouco, tá? Tô tratando. Então, você tem que entender onde que as coisas incomodam pra você. Pra mim, em questão de ego, é isso. Você é uma pessoa tão burra que você não entende que tudo que você tá investindo tá indo pro lixo. Porque você não paga um profissional capacitado. Você tá fazendo um serviço porco, que não tem resultados. Esse aqui é o meu ego falando. E aí eu tenho que voltar pra minha parte espiritual e falar assim, ó, essa pessoa tá numa fase que você já passou há 10 anos. Você já tá formada nisso, pós-graduada, você já deu treinamento, mentoria, consultoria, tudo. Você já trabalhou fora do país, essa pessoa tá na bolinha dela. E aí eu tenho que respirar e lembrar disso. Por quê? Porque eu preciso entender que tudo tem um tempo para as pessoas também. Até para aquelas que não entendem. E aí eu volto para minha caixinha de humildade. Ok, tá todo mundo aprendendo, lidando com isso. Entende? Enquanto tá todo mundo descobrindo a parte digital, eu já sou formada e pós-graduada. Eu já tô lá na frente. Já não tenho mais paciência para explicar coisas. Só que Deus que vai te dando capacidade. Deus vai te dando capacidade para você entender. Aí essa parte aqui a gente terminou, tá bom? Que são as lições bíblicas atemporais. Isso aqui é a essência. E aí a gente vai entrar na batalha da mente. Bem-vindos. A batalha da mente, o que acontece aqui? Você tem medo do futuro e você não tem domínio próprio. Isso aqui é básico, né? Tá todo mundo entrou já falando. Eu não tenho domínio, eu gasto muito, eu isso, eu aquilo. Pois é. O que acontece aqui? Você tem duas atitudes nesse exato momento. Quando você tem medo do futuro e não tem domínio próprio, você gasta mais, que é o fator impulso. Meus cabelos aqui. Você gasta mais. O que é a frase que quem gasta mais fala? Só se vive uma vez. Eu vou aproveitar o máximo que der. Porque eu não sei o dia de amanhã. Oi, eu sou o dia de amanhã. A dívida é o seu dia de amanhã. A falta de honra na sua vida vai ser o dia de amanhã.
o papo, a desculpa para você não ser honrado, tá aí disponível, né? Aí você traz a segunda atitude, que é acumular mais. Quer um exemplo? Olha aqui. Claro, eu escrevo muito e eu preciso que as canetas funcionem, né? Já me faltou caneta. Já faltou o dia que eu precisei escrever e eu não tinha uma caneta. Então, a minha mente, ela é acumuladora na caneta. Eu tenho mais um saco de caneta, tá, gente? Por quê? O meu medo é que eu não tenha mais caneta. E aí, isso também é um pilar de ganância. Vocês acham que não, que ganância é só financeira, de ter mais e mais e mais. Mas quando você tem mais do mesmo, é ganância. Você tem mais do que você precisa, é ganância, time. Sabe quando eu falei lá sobre o povo cristão ser idólatra? A pessoa acha que é porque a gente não tem um santo em casa que nós não idolatramos. Mas eu tenho um pastor, que ele é o que manda na minha vida. É ele que intercede por mim, através dele que eu chego a Cristo. Idolatria. Você não sai do teu telefone. No culto, você não consegue tirar o telefone da mão. Você quer ficar vendo rede social no meio do culto. Idolatria. Você idolatra seu marido, sua esposa, seus filhos. Idolatria. Vocês entenderam que não é o macro? Não é o tudo, é o mínimo. E isso aqui é ganância. É o medo de faltar. É o medo de você não ter. Eu sei, eu tô falando de coisas que eu vivo. Aqui o nosso devocional é sobre conserto diário. Eu tenho medo que as minhas canetas estraguem e que eu não tenho... Essa semana passada eu joguei 50 canetas fora. Porque elas secaram, elas acabaram. O que eu fiz? Eu comecei a retirar e usar até acabar. E eu uso até acabar, tá? Pra vocês saberem aqui, né? Que minhas canetas estão acabando já. Amém, Ju? Deus abençoe também. Então, aqui, nesse fator de acumular mais, vê na tua casa aí o que tu tem duplicado e que você pode doar, ajudar alguém que precisa. Eu tenho 2 liquidificadores, eu tenho 2 batedeiras, eu tenho 3 peneiras, eu tenho 50 panelas e eu uso 3. Eu tenho um monte de louça, nem tem visita. Eu tenho 50 calças. Eu tava numa pira de querer comprar um monte de calça. Engordei e não posso usar nenhuma das calças. Aí tá ali no meu guarda-roupa acumulada. Eu tenho que emagrecer agora pra usar elas. Eu tenho 50 bases. 10 corretivos. Pra quê? Tanta coisa. Vai jogar fora. Vai pro lixo. E você gastou à toa. Eu preciso de mais pra me sentir segura. Vocês entendem? Aí, ó, sapato, tu só tem 2 pés. Você só pode sair com um por vez. Então, um pra cada ocasião. Eu tenho um salto, eu tenho 2 tênis, eu tenho um chinelo e um crocs. Meu chinelo tá com um prego, porque eu não quero ir comprar outro. Fiquei indignada, eu comprei um Havaianas acabou. Eu tenho meu crocs, que eu bato perna pra tudo quanto é lugar com meu crocs. Eu tenho um sapato de salto que eu saio pra fazer reunião com o cliente, né, visitar, captação e tal. E tem meus 2 tênis, que é quando um tá podre, eu tô lavando, e o outro eu tô usando. Amém? Pega o lencinho, Roberto. É assim, gente, você tem que ser muito prático na sua vida. Muito prático. Pra que funcionem as coisas. Eu amo papel, eu tenho um monte de papel aqui, eu tenho caderno e tal. Inclusive eu tava pensando assim, ó, Deus, meu caderno tá acabando e eu preciso achar um parecido com ele. Aí Deus, você já comprou, né, filha? Já tá guardado aí, pagou R$10, tu conseguiu aí na promoção. Ai, glória a Deus! Porque vai acabar esse caderno, eu já tenho que ter o próximo. Aí eu fico cuidando dos meus post-it, porque, né? Então a gente tem que começar a entender isso. Isso é princípios de prosperidade. Talvez as coisas não estejam dando certo na sua vida porque você não está prestando atenção, que você está sendo muito impulsiva e você está com ganância acumulada.
Que isso, gente? Tocando as minhas coisas aqui do nada. Que absurdo. Tá? Ó, eu tenho só o que uso, mas porque às vezes eu acho que não mereço comprar as coisas pra mim. Já tive isso também. Hoje eu compro o custo-benefício. Meu tênis, pra vocês terem uma noção, meu tênis, ele custou R$400. Por que eu paguei isso? Eu preciso de um tênis que dure, um tênis que não descosture atrás ali no calcanhar, porque depois que o tênis descosturar no calcanhar, ele é inútil. E o que eu tava fazendo? Eu tava comprando tênis falsificado. Pagava R$50, R$60, R$70, né? Meu tênisinho. E aí meu tênis se acabava muito rápido, porque ele é um tênis mal feito. E eu já tinha parado com essa besteira. E eu esqueci disso. Porque se você não faz manutenção na sua vida, os hábitos ruins voltam. E aí, eu pensei assim, cara, eu já comprei 3 tênis de 80, que é o preço do meu tênis. Eu vou comprar meu tênis e vou ter meu tênis. Meu tênis tá aqui. Mais de 6 meses, sendo que em 6 meses eu tinha comprado 3 tênis diferentes que foram embora. Sabe? Ó, eu gasto mais com os outros do que comigo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer esse devocional aqui depois que terminar. E depois vai voltar de noite às 21 pra gente finalizar nossa obra. Esse aqui tá na comunidade, pras irmãs que estão lá na comunidade, mas ele também tá no YouTube. Tem esse aqui, ó. Eu cuido dos outros e me abandono. Aí você vai escutar o que eu falei sobre isso aqui. Porque não tem como você amar os outros sem se amar primeiro. Vai lá. Compro demais, me ajuda em oração. A gente te ajuda, mas isso é um problema físico. Problemas físicos que são seus, quem resolve é você. Quando é, Senhor, eu preciso de uma direção, preciso de um aconselhamento, preciso disso, preciso daquilo. Aí sim, a gente tá aqui, ó, intercedendo, que é o que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Gente, eu preciso de apoio espiritual aqui pra terminar o devocional de Provérbios. É diferente, tá vendo? Porque eu tenho que executar, mas eu preciso de inspiração. Aí a gente entra. Quando o problema é seu e você pode resolver, você precisa de você. Você não precisa de alguém te motivando. A maior motivação aqui é você saber qual que é a sua realidade aqui. É o não. E aí você vai aprender agora, tá? Então, chegando aqui, quando você tem um domínio próprio, o que ele nos permite, né? Você tá executando isso na sua vida. Primeiro, esperar. A gente não consegue. Tirando, por isso que a gente vai falar sobre a reserva aqui nesse canto, tá? Vou sim, empresto dinheiro e nunca recebo de volta. Me sinto culpado de não emprestar. Pois é, irmã. Tu tava aqui nessa primeira parte que eu falei, né? Isso aqui, né? Você tava aqui, né? Já vai se livrando. Esse devocional com imagens fica gravado, irmã. Eu cheguei tarde e preciso muito desse tema. Ele fica dentro da nossa comunidade, tá, irmã? Ele tá... A comunidade é a primeira que tem aqui no nosso link da bio. Eles vão ficar tudo lá. São 3. Tem o primeiro, que a gente já fez. E tem esse aqui. Vai ter mais um à noite, às 9. E aí, ó, a Fran chegou. Quando você sabe esperar, que ele é um dos frutos do seu domínio próprio, você adia para comprar à vista. Um dos meus objetivos desse ano é trazer às 9 horas isso, do Brasil. Da noite, né, no caso, do Brasil. Um dos meus desafios desse ano é encerrar minhas dívidas, claro, mas comprar as coisas à vista. Sabe? Imagina você ter um problema com um eletrodoméstico teu e você pagar à vista aquilo. De você não ter que se desesperar para consertar ele e parcelar em 10 vezes, porque não tem como. Ou você querer comprar algo para você, que é para crescimento seu, e você não tem que parcelar aquilo. Seu computador, um celular novo para o seu trabalho, um carro. Imagina como que deve ser a sensação. Nunca senti, mas quero. Então eu preciso me propor aquilo, preciso ter em vista que eu nunca consegui, eu vou ter que conseguir isso. Então, bote como uma meta comprar algo à vista.
Mas não algo de R$10, não algo de R$500. Quando eu tava na área da fotografia, o meu sonho era comprar uma lente de 50mm, tá? Que a gente tem umas lentes, né, da câmera. E eu coloquei como meta aquele valor da lente. E eu fui atrás. E eu consegui comprar a minha lente de 50mm. Aquilo foi uma realização tão grande que ela deixou em mim uma marca, um pilar bem construído de que se eu posso, eu consigo, se eu tiver domínio próprio. Aí eu trago o segundo ponto do domínio próprio, resistência. Lembra que eu acabei de falar e o pessoal tá reclamando aqui? Eu vou aprender a dizer não. E isso é um jeito de me comprometer, tá? Porque esse valor que eu vou te emprestar vai prejudicar a minha meta. Esse valor que vai sair daqui, se eu precisar, você não vai ter para me devolver e eu vou me prejudicar. Sou eu que vou me prejudicar. Então, desculpa, você tá me constrangendo, mas eu vou devolver o constrangimento. Porque a pessoa vai te perguntar por que tu não pode emprestar. E você vai falar. Porque você deveria ter guardado esse dinheiro. Esse problema é seu, você deveria estar resolvendo. Por que você acha que tem que delegar esse problema para mim? Por que você não vê esse problema como um problema seu? Mas aqui você ganha mais. Você tem dinheiro guardado, que eu sei. Você é organizadinha com o seu dinheiro. Aí começa a usar isso como defeito para você. E você se sente tão mal, tão constrangida mentalmente, que lá vai você ser trouxa de novo. Então, não. Resistência. E resistência até pra você, tá? Só pra você saber. E aí você entende que planejar é uma parte do seu domínio próprio. O que acontece quando eu tô conversando com uma cliente? Ela veio cheia de ideias pra mim. E aí, como eu mudei a rota do meu negócio, eu sou a parte que vai criar produtos para as pessoas venderem. Ela vem cheia de sonhos. Ai, porque eu tenho isso e aquilo para fazer, blá, 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 blá. Eu falei assim, olha só, você não pode contratar o meu serviço mais caro se você nem sabe para que serve isso e como que você vai utilizar ele de uma forma correta. Mentoria. Eu sempre vou encaminhar alguém para mentoria. Que é o quê? Isso aqui que vocês estão vendo é o meu trabalho, tá? É o jeito que eu trabalho. Eu vou traçar para a pessoa aqui, os produtos que ela tem, quais são as melhores formas de ganhar dinheiro, como que a gente vai fazer esse plano, eu entrego para ela e falo, ó, pode fazer que vai dar certo. Eu garanto. Esse é o trabalho do analista. Ele vai fazer isso. Por isso que vocês veem meu devocional assim, é porque é o meu dia a dia. É isso. Nunca nenhum cliente que vier sem meta, sem foco, sem objetivo para minha empresa, ela vai sair contratando serviço caro. Aí imagina, gente, olha só, você se resolve com uma mentoria de 500. Não, mas eu quero o serviço mensal de 1.200. Não vai servir para você. Porque eu não vou conseguir executar sem fazer o planejamento. Porque tu vai lá na frente pegar um serviço que é mais caro, que vai demorar para ser executado, sem que você arrumou a sua casa. A gente tem uma metodologia nas empresas, tá? Que é arrumar a casa. O que vai ser jogado fora da sua empresa? O que não fica? O que tem que ser melhorado? O que tem que ser construído? Para tudo. Hoje o sonho de todo mundo, e vocês podem saber disso, é ter uma renda digital. Hoje é ter um serviço que você possa ganhar dinheiro, que o dinheiro trabalhe para você. Todo mundo tem esse sonho, gente. Mas só o especialista vai te fazer conseguir esse sonho. É simples. E você tem que ter essa noção de saber onde investir. Ah, eu tentei e não deu certo. Claro que você tentou e não deu certo. Você foi para um golpista. E sabe onde que tá o golpista? Dentro da nossa igreja. Quando ele fica pregando, te oferecendo projeto, profecia. E você, como leigo, cai. Porque o seu desejo é maior do que o seu discernimento. Então, planejar é o nosso terceiro passo de quem tem domínio próprio.
Eu olho com esperança para o meu futuro, sabendo que a execução depende de mim. Lembra que a gente falou aqui no Devocional da Manhã? Dinheiro é semente, dinheiro é resultado. Se eu plantar joio, eu vou colher joio, eu não vou colher trigo. Tá? Ó, só pagando o curso sem resultado. Claro que não, você não precisa de curso. E eu tenho um outro problema meu. Eu sou uma pessoa que sou especialista, tenho todos os conhecimentos, e eu sempre acho que eu preciso buscar mais conhecimento. Aí na terapia a gente vai tratando, né? Aí, de novo, o que aconteceu lá, daquele devocional que vocês viram de estar travado? O primeiro era o quê? Você pensa demais e age de menos, porque você quer ser maravilhosa. Eu sou perfeccionistíssima. Só que aí eu percebi que o meu perfeccionismo não estava em ser boa, em parecer. Aí eu vi que o Espírito Santo estava me convencendo que, filha, você já é excelente, você precisa só fazer. Só segue, tá certo? Vai. Você tem que escutar a voz do Espírito Santo também. Tamo aí, Ju. Vá lá para minhas páginas lá. Mas, de novo, né? Eu sou a chata, tá? Eu vou querer que vocês se comprometam com tudo que vocês fizerem. Não tem papinho comigo de, porque não sei o quê. Não. E aí, a gente vai entrar na última parte desse nosso devocional que eu tô indo embora. Que lá no primeiro, você entendeu o seu diagnóstico, se você é pobre monetário ou psicologicamente, e eu trouxe um desafio nesse primeiro momento. Falei, dívidas no papel, tudo. Vai lá no SPC e consulta. Dívidas que você esqueceu, que você está se fazendo, vai lá. Salários que você recebe, X. Coloca ali e vê quanto tempo você vai conseguir pagar. Sua disciplina é quitar dívidas. Problemas com dinheiro psicológico. Renovar suas mentes, que é o que a gente está tratando aqui, tá? E ser firme no não. Esses são os passos que você vai vencer esse primeiro momento. No segundo momento, tá? Você percebe que aqui eu falei de dinheiro físico e eu te dei soluções físicas, né? Aqui vai acontecer um desafio da mente. Isso que você vai fazer agora, que você vai começar a fazer, não é dinheiro parado. É começo de liberdade. Tá? Você tá comprando de volta a sua vida. A partir de agora, você vai comprar de volta a sua vida. Porque, de novo, eu mostrei pra vocês aqui a questão dos horários, né? Cadê? Aqui, ó. Aqui, nós temos 24 horas, 8 horas de trabalho. Talvez eu passe por isso. Sendo que 1 hora, 2 horas eu vou ao trabalho, então são 10 horas. Então me sobrou 14, sendo que 7 eu vou dormir e 7 eu tenho que fazer alguma coisa. Não tenho vida, né? E na vida que eu tenho, que é meu dia todo, que eu passo fora de casa, eu vivo um inferno, sou humilhada, sou sobrecarregada, passo vergonha, passo perigo, né? Pois é isso que você tá vendendo na sua vida. E aí, o que vai acontecer aqui na aplicação prática? O poder da reserva. O que a gente faz? A gente calcula. Vamos lá. Vocês vieram de uma pandemia, tá? Só pra lembrar vocês. Não quero pesar o clima, mas pesando já. Vocês acabaram de sair de uma pandemia. E vocês prometeram muitas coisas, né? Só que se acontecer de novo, que Deus vai botar a mão e jamais vai acontecer, você tá muito lascado. E aí, o que você vai fazer? Reserva. Reserva. Ó. Como é que eu calculo essa bonitinha, tá? Qual o custo da minha vida? Ok? O que significa? Aqui você vai colocar aluguel, luz, água, internet, comida, medicamento, tudo que você paga mensal, tudo que você tem de despesa, e você vai colocar aqui. E aí você vai multiplicar por 6. Esse é o seu custo de vida que você tem que ter de reserva. Essa é a reserva, tá? Esse resultado é a reserva. Meu Deus, é muito dinheiro, sim. Ninguém falou que pra você ter a sua reserva ia ser fácil. Mas como você aprendeu essas coisas aqui,
Você sabe que quando alguém te pedir emprestado e você não bateu o dinheiro da sua reserva, é não. Quando você tiver que fazer uma coisa inútil, que eu não tô dizendo pra você deixar de ter lazer, de ter seu tempo, de comprar o seu livro, de estudar, eu tô dizendo que é uma reserva. Quando bater a sua reserva e você ainda sentir aquele probleminha lá de querer emprestar, você pode criar uma segunda reserva com um valor monetário para aquilo ali. Para aquelas pessoas que você quer ajudar, que você sabe que não vai voltar. E a Bíblia te fala, se você for emprestar, é melhor que você só dê. Não espere que esse dinheiro vai voltar. A Bíblia te ensinou isso aí. A bicha é louca. E aí, aqui a gente vai entrar, é aqui que você vai unir a sua parte espiritual com a sua parte física, que é a financeira. Onde você sabe que psicologicamente você vai estar mais seguro, mais calmo, mais tranquilo, sem ansiedade, e você vai tomar boas decisões, porque você não tá refém daquilo ali. Tem muitas pessoas que se endividam, né? Eu já passei por isso. Porque tá com a mente preocupada de que tem que quitar as coisas. Então você aceita juros abusivos, exploração, porque você tá refém daquilo, né? Você não tem solução, é aquilo ou não ter nada, é miséria. Então, psicologicamente, essa reserva que você tá fazendo aqui, que você vai parar só quando conseguir ela é pra te sustentar. É pra te sustentar. E se você consegue, qualquer um consegue, você vai ter essa consciência. Você vai ser mais forte depois da reserva. E onde que tá na Bíblia isso, né? Pra vocês terem uma noção. Lá na Bíblia, a gente tem sinais de provisão em José. José, e você também tem noção disso, que você pode perder seu emprego, que você pode ficar doente, que você pode ficar enfermo, que pode acontecer algum acidente, sua família pode sofrer alguma coisa. Você vai ter a provisão disso. Então, José, antes que acontecesse, e você sabe que pode acontecer, ele já começou a fazer os movimentos de administrar o celeiro. O seu celeiro está mal administrado. E aí ele usou o quê? A Bíblia para ter sabedoria. Ele usou as informações que ele tinha de experiência para executar aquilo. Então eu trouxe duas passagens para vocês, uma que está em Provérbios 21:20 e em Gênesis. Gênesis é a história de José, tá? Ali tem a história completa de José. E é bom que você leia a história completa de José, porque a história completa de José, ela te sinaliza muitas coisas. Sobre família, sobre união, sobre amigos, sobre pessoas que vão tentar te boicotar, muitas e muitas coisas. E lá, aqui nesse Provérbios, fala o seguinte pra você. Na casa do sábio, há comida e azeite fino, mas o tolo devora tudo que pode. O que significa o azeite fino? Naquela época, em Provérbios, as especiarias, ervas, azeite, um bom trigo, tudo isso era motivo de riqueza. E um bom azeite, você sabe, né? Que o azeite de oliva é extremamente caro, mas ele é muito bom. E um bom azeite na casa quer dizer que você escolhe as coisas boas para ter na sua casa. Não é um tipo azeite. Não. É o azeite da melhor qualidade. Porque eu me organizei para ter isso. Provérbios te ensina, na casa do sábio há comida e azeite fino. Na sua casa, você tá comendo o quê? Mortadela? Salsicha? Que nem eu falo aqui em casa. Salsicha? Tá comendo linguiça embutido? Você sabe que isso é lixo. A nutricionista vai te falar isso o tempo todo. E nós sabemos disso, mas nós somos viciados nessas coisas. Você tem que comprar uma carne de qualidade. Hoje tu tá comendo uma carne que é dura, tu não consegue nem engolir. Porque você não tem condições. Tá difícil. Só que a gente tá trabalhando para quê? Para que venha a nossa mente, o nosso desafio, que consigamos fazer isso, né?
Então, sabendo que você vai comprar sua vida de volta, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Quanto custa a tua vida? Quanto custa a hora da tua vida hoje? Você ganha um X salário, correto? Mais um trabalho aqui pra você. Ó, salário, né? Dividido pelo mês, 30. Dividido pela... Por exemplo, assim, se tu trabalha 20 dias, vai ser por 20, tá? Vai ser dividir por mês e vai dividir pelas horas de trabalho que você tem. Tipo 8. Isso aqui é a sua hora de vida para as pessoas. E aí, se você tá vendo que você ganha menos, que no mínimo uns R$200 a sua hora de vida, tem alguma coisa de errado. Porque a conta não tá fechando. Lembra que eu falei mais cedo? Se você vender 1 hora da sua vida, você não compra uma pizza. Talvez você não consiga comprar uma caneta decente para escrever, um caderno pela sua hora de vida. Então, aqui é o motivo que você tem de levantar-se da mesa e ser bem remunerado. Você ter outros meios de compra, de venda, de execução de dinheiro para você. Talvez você esteja preso nisso aqui ainda, ó. Que eu já expliquei, né? Tá ruim. Tá ruim. Teve uma vez que o cara bateu no meu carro. E aí o cara tava muito drogado, assim. Eu parei, assim. Eu falei assim, cara... Ele, eu vou te dar R$50. Eu disse, moço, R$50? Não paga 5 minutos meu. Não vai pagar o arranhado que tu tirou do meu carro. Que, tipo assim, deu R$3.000 pra arrumar meu carro. Isso que foi só descolamento ali da parte da frente e tal. Coisas que eu poderia andar com o carro. Quando eu fiz o orçamento, o cara, dá R$3.000. Tem que trocar o teu para-choque, a tua pintura é uma pintura diferente, o teu carro é X. Aí eu disse, meu Deus, esse cara nunca vai conseguir me pagar isso aqui. Nem eu, né? Oi, Vanessa, a live vai ficar dentro da comunidade. As 3, né? Porque nós temos 3 lives, tá? Essa é a segunda. Aqui, a comunidade é o primeiro link que tem aqui na nossa bio. E lá tem outros devocionais, amém? Tu clica aqui no link da bio, vai lá e eu vou deixar salvo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde que tá. Onde que vai ficar, né, na comunidade. Aqui, ó. Essa aqui é a comunidade, ó, só pra vocês saberem, tá? Ó, tá vendo? Comunidade Tempo de Mesa. Cadê, ó? Tempo de Mesa, bem bonitinha. Aí aqui dentro tem todos os devocionais de janeiro, ó, tá? E aí aqui eu vou colocar o nosso devocional agora. Já baixei, tá? O valor da comunidade é único? Não, é mensal. Mas você pode assinar uma vez, porque ele não é obrigado a ficar assinando um monte, né? E ter acesso. E aí lá você tem outros devocionais, tem tudo lá. Tem o poder da disciplina espiritual, tem a sabedoria, um convite para despertar. Se você tá cansado de desvalorização, como que você organiza a agenda... Quem é você em Cristo? É muita coisa aqui, ó. E aqui no vídeo também eu mostro um pouquinho sobre a comunidade, tá, irmão? Tem muita coisa lá, então aproveite. É muito legal de ter conseguido colocar os nossos devocionais pra lá organizados, bonitinho. E é uma bênção também na minha vida. E eu gosto de ver vocês por lá também, porque eu vejo que o pessoal tá buscando bastante. Então, pessoas, esse nosso segundo momento... ele... R$29,90. Esse segundo momento, ele é pra ser pra você um divisor de águas. Você vai parar de pensar com a cabeça só de dinheiro, mas o que aquilo vai me trazer de bênção? O que aquilo vai me trazer de solução? O que aquilo compra de atalho na minha vida? Que eu sempre... Gente, eu vou falar uma coisa que eu sempre reclamo de todo mundo. Eu falo assim... Você que vai começar a fazer tudo sozinha, você tem que ter recursos que te ajudem nisso. E aí, toda vez que a gente fala de algum material que a gente vai disponibilizar para a pessoa editar, ela fala, mas eu posso usar isso no Canva de graça? Eu falo assim, não. Porque se você não entende que você tem que pagar R$35 para ter acesso a tudo que você tem lá, naquela plataforma,
você ainda tá mendigando. Quantas pessoas falam, né? Isso aí é de graça? Essa IA, né, que é a inteligência artificial, é de graça? Sabe o que você tá atestando pra você mesmo? Que o que você vai fazer não merece ser pago. Tá aqui, ó. Não merece ser pago. Não, mas é o que eu queria na versão grátis, não tem? Não tem. Não tem. O conhecimento, ele tá disperso, mas as ferramentas, que assim como o dinheiro é uma ferramenta, né? Ele não tá assim acessível. Você precisa adquirir recursos para isso. Eu fui fazer faculdade porque o meu conhecimento precisava estar ali para as pessoas verem que eu tenho conhecimento. Não é? Por exemplo, um analista de marketing, ele precisa comprovar que ele tem faculdade para aquele cargo? Ou você acha que alguém vai pagar 10 mil reais para um analista só porque ele sabe, ele acha que sabe? Claro, nossas experiências contam. Mas se eu não tivesse o diploma, eu já teria ido embora. Né? Então, isso é uma coisa que você também, aqui nesse estudo, vai começar a construir. Mas eu acho que eu vou trazer um pouquinho no final, tá? E o que é o nosso último encontro, né, de hoje? O que vai ser o nosso último encontro de hoje? A sua mente precisa ser milionária. Você precisa ter liberdade. E você vai ler um pouquinho do Sermão da Montanha, que é a parte favorita da Bíblia. Então, ali, a gente vai trazer Os Segredos da Mente Milionária, lá, que é o autor do outro livro que eu tô indicando, mas aplicado na sua vida, tá? E depois, eu vou deixar lá na comunidade um desafio do diagnóstico das suas coisas. Depois a gente vai ter um protocolo de que você vai quitar essas contas e você vai entender por que você tem que fazer, quais são as coisas que você tem que fazer. E você vai construir essa liberdade aí que a gente conversou hoje. Sobre ter uma reserva, ser uma pessoa próspera. Eu vou montar esses materiais para liberar lá na comunidade, tá? Então, além dos devocionais que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar outros materiais juntos. Assim como eu fiz um devocional de mulheres, que eu deixei os devocionais para mulheres, como ter intimidade com Deus, essas coisas. Vou deixar tudo lá também, bonitinho, tá? Então, eu convido vocês para estarem de noite, 9 horas, no último encontro. Esse aqui é o primeiro, tá aqui no feed já e um resumo. Esse aqui é o segundo, tá? E Deus vai abençoar cada dia mais a nossa vida a partir de agora, porque eu tenho noção das coisas. Amém? Então, vão para a comunidade, vou liberar lá, já terminei de baixar agora há pouco o primeiro devocional, vou colocar para baixar o segundo e eu já vou subir na comunidade, tá? Fiquem com Deus, até daqui a pouco, né? Já é 3 horas, então daqui a pouquinho a gente se reúne novamente. Tchau, pessoas!